A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e estamos aqui na última lição do nosso trimestre, a lição de número 13. Estivemos durante esses 3 primeiros meses do ano de 2022 estudando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Pela misericórdia do Senhor, chegamos à lição de número 13, que tem esse título, A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Graças a Deus que conseguimos chegar a mais esse momento, não é? Para mim é sempre uma alegria poder chegar no final do trimestre. É uma alegria mesmo. Na igreja, os irmãos sempre sabem disso. Nós sempre falamos sobre isso, porque todos os domingos nós estivemos lá tentando trazer algum tipo de conhecimento para os irmãos. E isso é uma bênção de Deus, a gente poder estar vivo fazendo a obra do Senhor, cumprindo o ID de Jesus. Meus irmãos, a nossa lição, nosso textuário tem esse 1 Timóteo 4,13, que diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Veja que há uma espécie de mandamento aí de Paulo para Timóteo, falando dessa persistência da leitura, que de fato a leitura exige isso, né? Que nós tenhamos uma persistência em ler. Às vezes compramos muitos livros, a nossa biblioteca está cheia, mas nós não temos tempo para ler ou não temos disposição para fazer. É interessante isso. O mesmo também acontece com a Bíblia, não é? Nós precisamos ter persistência na leitura da Palavra de Deus. E a verdade prática diz: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir, claro, a palavra do Senhor. Então é muito importante nós persistirmos nessa questão da leitura bíblica. E aí, meus queridos, nós temos o primeiro ponto. Nosso primeiro ponto trata sobre a Bíblia, é o livro-texto da escola dominical. Claro que se nós estamos colocando até no nome Escola Bíblica Dominical, não poderia ser outro livro senão a Bíblia como livro-texto, tá bom? É importante que nós entendamos isso, irmãos. A nossa escola, o currículo adotado pela CPAD, ele tem ligação direta com a Bíblia Sagrada, ok? A gente precisa dizer isso porque, às vezes, mesmo que em pequenas manifestações, às vezes a gente vê alguém dizer que existem muitos conceitos de homens nas revistas da escola dominical. Eu já presenciei professores fazerem assim, desta forma. Não tinha vontade de ensinar, porque achavam que a lição tinha muitos conceitos humanos, que era para a gente ensinar diretamente a Bíblia, sendo que a escola dominical, as revistas da escola dominical, elas têm como base a Bíblia Sagrada. A revista, ela funciona apenas como uma forma de reforçar, de explicar o texto bíblico, mas ela de maneira nenhuma substitui o texto bíblico. É isso que precisa deixar claro, tá bom? Então, existe essa questão do currículo adotado, que é com base na Palavra de Deus. É claro que há algumas críticas, né, que se fazem em relação ao currículo, principalmente na questão da sazonalidade do currículo, porque há algumas matérias que elas costumam repetir mais do que outras.
não dizemos com isso que não se deve repetir, porque nós estamos estudando a palavra de Deus, não é? Então, não vamos ter essa reação de dizer, bom, já que eu li a Bíblia uma vez, eu não vou precisar de lê-la novamente. Isso não é correto, porque a meditação da palavra de Deus, ela é diária. E por mais que a gente já tenha lido quantas vezes forem, nunca vão se esgotar os ensinamentos da palavra de Deus. Então, essa questão da repetição não tem cabimento, tá? Não tem razão de ser. Porém, o que às vezes se percebe que os irmãos criticam, alguns professores, são alguns assuntos que não voltam com frequência. Outros voltam com maior frequência, né? Por exemplo, escatologia é um assunto que não volta com frequência. Heresiologia apologética também é outro assunto que não volta com frequência. E tem um tipo de assunto que a CPAD colocou no seu currículo que mais ou menos, eu posso dizer, iniciou-se e talvez tenha talvez umas 2 vezes veio esse mesmo assunto, que é um assunto voltado para os temas da atualidade, não é? Os temas da modernidade. É assunto temático, não é expositivo, como às vezes nós temos, né? Textos expositivos dos livros da Bíblia. Não, são assuntos temáticos. Esse eu realmente não vi mais retornar, né? Então, entra a questão do aborto, entra a questão da sexualidade, entra a questão das armas, entra a questão da eutanásia. Esses temas, irmãos, eles são importantes, porque eles são temas relativos à pós-modernidade, né? Então, nós estamos aí esperando que esses temas retornem novamente, tá bom? E aí nós temos, queridos, a questão da prática pedagógica. Prática pedagógica. Professor, vamos ser bem direto no assunto aqui, né? Na questão da prática pedagógica. Havia um paradigma, havia um modelo anterior que se fazia e com o tempo se provou que ele não é muito eficiente. Qual é? É exatamente aquele que está dito aqui na lição. O ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento. O ensino não pode ser algo que você vai despejar em cima do aluno sem ter aquela ideia do feedback. Você lembra que nós falamos em lições aí passadas, acho que na lição passada, sobre a questão da comunicação, como acontece a comunicação? Então você tem o receptor, você tem a mensagem, você tem o emissor, você tem a mensagem e você tem o receptor. E você tem o feedback. Feedback é o retorno. Esse retorno precisa existir para que o professor saiba se a aula, se o que ele ensinou de fato foi compreendido pelo receptor, se o aluno entendeu direito. Então, essa ideia de despejar informações sem ouvir o aluno, sem entender as motivações, as dificuldades do aluno, isso não existe mais, tá bom? Eu até anotei aqui, quando estava na faculdade fazendo a minha pós-graduação, tive conhecimento de um filme que a nossa professora lá indicou, um filme excelente, não é? Que eu indico os irmãos a assistirem, chamado Como as Estrelas no Céu. É um filme que trata da história, é um filme indiano, que trata da história de uma criança que ele era muito, digamos assim, deixado de lado. As pessoas não davam valor a ele na escola porque achavam que ele era uma criança talvez até com algum problema mental, não é? E aí, até chegar um professor que foi entender a criança, que foi pesquisar sobre o problema da criança
e que foi também achar uma forma adequada de ensinar a criança, visto que os demais professores não faziam isso. E os pais mandavam para uma escola, mandavam para outra escola, não dava jeito. Até que aquele professor resolveu entender qual era o problema da criança para poder ensinar a criança a forma correta. Então, isso é que é o professor desses tempos agora, meus irmãos. Não dá mais para você chegar numa classe e apenas despejar informações sem ouvir os seus alunos, sem ouvir o que eles pensam, sem ouvir o que eles entenderam do tema. E aí, entendendo do tema ou não entendendo, você vai fazendo as correções necessárias. Esta é a verdadeira prática pedagógica que nós precisamos entender. Olha só, a Bíblia, no terceiro ponto aqui, está falando sobre a Bíblia como um padrão ético e moral. Isso aqui é outra coisa que nós já falamos em outros vídeos, porque o Deus que nós servimos é um Deus ético, é um Deus moral, diferente dos outros deuses. Os deuses cananeus, que não tinham nenhum tipo de moralidade, inclusive eram deuses devassos, eram deuses que aceitavam todo tipo de devassidão, de desvio. Os deuses daquelas nações eram muito parecidos com os próprios homens. E aí a gente entende por quê? Porque os homens projetaram nesses deuses, os seus próprios defeitos. Deus não é dessa forma, tá bom? E ele exige também esse mesmo padrão ético e moral em relação a nós, tá? Então, a palavra de Deus, como diz o nosso comentarista, não pode ser relativizada. Não é o que você acha que é. Porque o problema do relativismo moral é esse. O que é certo para você é errado para mim e vice-versa. A verdade para você é uma coisa, para mim é outra. Meus irmãos, dentro da Bíblia isso não existe, tá bom? Não existe. O que existe é uma só verdade e essa verdade precisa ser ensinada, essa verdade precisa ser crida. Estamos falando de um Deus absoluto, não de um Deus relativo. Esse ponto também precisa ficar claro para os nossos alunos. Nós estamos vivendo tempos onde a moral, a ética cristã tem sido colocada à prova. Vez por outra, nós temos visto isto acontecer no meio evangélico. Lembro-me que na época do mensalão havia, por exemplo, até pessoas se dizendo evangélicas que também estavam ali no meio de toda aquela propina. Há um vídeo que vocês se lembram, é antigo, mas há um vídeo de alguém recebendo propina, um outro pagando e o outro recebendo, e em tese eles ali seriam crentes, né? cristãos entre aspas, mas depois de receber a propina, o cidadão se junta com os outros, fazem aquela roda ali, se abraçam e vão orar. E na oração ele até diz algo parecido com isso: Senhor, Tu sabes que nós somos assim, nós somos fracos, nós somos frágeis, como se estivesse dando, uma certa permissividade para a coisa antiética e amoral que eles estavam fazendo ali, que era receber propina, suborno. Meus irmãos, tem muita coisa acontecendo nesses dias aí que nem é lícito a gente falar e que muitas vezes respinga até no Evangelho. Por isso que, por causa desses maus exemplos, a palavra de Deus já diz: o nome de Deus é vilipendiado entre os gentios. Porque as pessoas olham e dizem: mas não é esse povo que se diz ético? Não é esse povo que diz que é correto? Então, meus queridos, eu estou dizendo isso aqui, mas todos nós somos colocados à prova. Eu tenho dito e orado para Deus que nós precisamos, porque existe um distanciamento muito grande, muitas vezes,
entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente vive. E quando esse distanciamento ele vem à tona, as pessoas percebem isso, então a pregação do Evangelho fica comprometida. Porque as pessoas vão dizer assim, como essas pessoas estão pregando sobre ética, sobre moral, sobre santidade, mas não vivem a santidade, não vivem a moral, não vivem a ética. Então eu tenho orado a Deus que nos ajude cada vez mais a encurtar esse distanciamento entre o que a gente vive e o que a gente prega, para que a nossa mensagem ela seja unificada entre a prática e entre a teoria que nós pregamos, não é, irmãos? Então isso é algo muito importante. Na nossa sinopse ali, do ponto primeiro diz, a escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e prática das Escrituras. Portanto, um local de crescimento, tanto individual como coletivo. Veja, é um espaço de incentivo ao estudo e prática. Estudo e prática. Porque, você sabe, na escola dominical tem muitas pessoas com diferentes opiniões, pessoas com diferente temperamento, e a gente precisa saber lidar com tudo isso, inclusive nas redes sociais também, não é? Vez por outra a gente coloca um pensamento, um estudo, e às vezes não há aquele discordar com amor, não é? As pessoas discordam, mas sempre trazendo algum tipo de pejorativo, de fala pejorativa ao outro irmão que escreveu. Incrível como as coisas, né? Então, a gente, na escola dominical, nós somos colocados à prática. Eu mesmo à prova. Eu mesmo já fui colocado à prova várias vezes na escola dominical, de pessoas que a gente percebia, literalmente, que a pessoa tinha algum tipo de hostilidade, não é, irmãos? Então, a gente precisa saber lidar com todas essas questões que são também muito importantes. Vamos lá. Segundo ponto, nós temos aqui a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Olha que coisa interessante, tá? Então ele traz aqui o conceito de educação. O que é educação? Educar vem do educare, né? Está aqui no latim, educare, que significa literalmente guiar. A palavra ex, essas palavras educare vem de ex, que é fora, e ducere, que quer dizer, ou ducere, que quer dizer guiar, instruir, conduzir para fora. Se diz que essa expressão, a etimologia da palavra, né, geralmente vocês sabem disso, toda palavra ela tem uma história, ela tem um contexto, e o contexto era que, nesse caso, os tutores preparavam especialmente as crianças para o mundo exterior. Porque as crianças estavam ali vivendo dentro daquele mundo, dentro da família, não é? Mas fora dela existe todo um mundo com cada especificação, com as suas diferenças. E o tutor, essa pessoa responsável pela educação, ele preparava a criança, as pessoas, para viver no mundo exterior, ou seja, preparava as crianças para viver em sociedade. Em sociedade. Isso também é algo muito importante, né? A escola dominical também faz esse trabalho. Mas é claro que não deveria ser algo só da escola dominical, pois lá em Deuteronômio 6, a palavra de Deus fala claramente isso. Ensina aos teus filhos, andando, em casa, ao deitar, ao levantar. Ou seja, em todos os momentos deveria haver este ensino bíblico para as crianças, esta instrução bíblica para as crianças. E hoje, infelizmente,
alguns pais deixam tudo isso a cargo dos irmãos da igreja, não é? Não estamos falando aqui, tá, irmãos, de pais não evangélicos, porque de fato eles não têm a obrigação de ensinar os seus filhos. Mas os pais cristãos, eles têm sim essa obrigação de ensinar os seus filhos o caminho no qual eles devem andar, tá bom? Então o conceito de educação é esse, né? É esse, educar para fora, conduzir para fora, preparar as pessoas para viver no mundo exterior em sociedade. Objetivos da educação cristã, tá bom? Quando Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão, tá? Ele faz uma ordenança proclamadora de um mandato educacional, né? Esse mandato educacional, ele tem a ver com a pregação da palavra, não é? E com a instrução da palavra, tá? E por isso que ele deixa os discípulos fazerem isso. Nós vamos mostrar aqui um gráfico que já tínhamos mostrado antes sobre o que é ser discípulo de Jesus, tá? Então, a igreja, a escola dominical, em especial, cumpre esse papel de agência educadora, porque ela evangeliza enquanto ensina. Inclusive nós estamos ali como coordenador da congregação Rocha Eterna, aqui em Ananindeua, Pará, e nós já estamos também fazendo algo nesse sentido, né? Levando uma classe para dar uma aula ao ar livre, em uma praça. Então a gente leva uma caixa amplificada, e ali a aula é dada para os alunos, mas ao mesmo tempo para as outras pessoas, os transeuntes, as pessoas que estão passando, poderem ouvir a palavra de Deus. Então a gente está evangelizando, tá? Então isso é também muito importante. A escola dominical evangeliza enquanto ensina. Aí tem aqui as 3 dicas do pastor Antônio Gilberto, né? Saudoso pastor Antônio Gilberto. Quem não conhece o pastor Antônio Gilberto, né? Onde ele fala aqui dos principais objetivos da educação cristã. Primeiro, ganhar almas, né, para Cristo. Eu coloquei ali nessa ordem, irmãos, porque acredito que primeiro a gente precisa cuidar de nós, né? Então, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Então, cada aluno, cada crente precisa desenvolver o seu particular com Deus, a sua vida espiritual, a sua espiritualidade. Há crentes que dependem praticamente de tudo que está, né, de tudo que ele ouve, mas ele mesmo não procura buscar esse crescimento espiritual, né? Então, sempre usa as outras pessoas, pregadores, ensinadores, como muletas apenas, mas ele não tem aquela intenção de crescer por si só, né? Então, é preciso desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Outro objetivo, ganhar almas para Cristo, tá? Ganhar almas para Cristo. Porque se a minha espiritualidade está desenvolvida, o meu caráter cristão está desenvolvido, eu estou também apto para ganhar almas para o Senhor Jesus. Esse é o objetivo da educação cristã. Primordialmente, ela se propõe a ganhar almas para o reino de Deus. E por último, treinar para o serviço do Mestre, né? Treinar obreiros para o serviço do Mestre. Irmãos, isso é tão importante. É tão importante. Treinar em todas as áreas possíveis. Treinar, por exemplo, a questão da interpretação bíblica, hermenêutica bíblica, exegese bíblica, teologia sistemática. As principais doutrinas da teologia sistemática deveria ser estudada entre os obreiros, não como uma coisa pontual, mas algo que pudesse ser feito anualmente. A cada ano se falar deste assunto, não é?
psicologia pastoral, ética cristã. Então tem muitos assuntos que a educação cristã pode proporcionar, né, para os obreiros do Senhor, a fim de que eles sejam treinados para o serviço do Mestre. Ok? E aí nós temos a capacitação dos alunos, onde capacitar significa tornar capaz, preparar. Essa meta só pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras, sobre a iluminação do Espírito Santo. E aí, professor, como é que está a sua leitura? Como é que está a leitura dos seus alunos em relação à palavra do Senhor, né? A gente precisa ter, há pesquisas aí que mostram que a coisa está meio difícil, né? A coisa está meio complicada em relação à leitura bíblica diária dos cristãos. Irmãos, se consideramos que a Bíblia é um alimento para a nossa alma, então nós precisamos desenvolver essa disciplina cristã. É uma disciplina. Isso era algo para ser pregado também em todo culto de doutrina. Disciplinas cristãs, oração, leitura da palavra, não é? Então tudo isso está relacionado com a disciplina cristã. Adoração a Deus também é uma disciplina cristã. Meus queridos, para nós encerrarmos, nós temos aqui o terceiro ponto, que fala sobre é preciso ler a Bíblia diariamente, aquilo que nós estávamos falando. E aí tem algo aqui muito interessante, né? Quando fala da leitura e disciplina cristã, que ele diz que a disciplina tem relação com castigo e punição, né? De certa forma, mas também significa ordem e obediência às regras, tá? Então a gente pode colocar aqui que disciplina, uma pessoa disciplinada é uma pessoa organizada, também é uma pessoa focada, é uma pessoa determinada, como um atleta, vamos usar aqui, não é, as expressões de Paulo, como um atleta, como um soldado. Ora, um atleta precisa treinar para que ele desenvolva bem aquela função dele ali como um atleta. Se ele é um maratonista, ele precisa treinar o seu físico para correr bem, não é? Um soldado, ele precisa treinar, não é? Combates, ele precisa treinar como utilizar uma arma, como combater com um adversário. Ele precisa fazer isso para, quando chegar o momento da guerra, do combate mesmo, propriamente dito, ele desenvolver bem. Isso exige disciplina. Disciplina. Então a gente coloca aqui que disciplina também é isso, não é, irmãos? Não é questão de castigo também. É castigo, sim, não é? Mas é também você ter essa organização, tá? Aqui o nosso comentarista ele fala sobre a prática da disciplina cristã, oração, leitura da palavra, jejum, tá bom? Então, queridos, lembrando que disciplina tem a ver com o discípulo. E aí que eu quero mostrar para vocês esse gráfico aqui, que já está no grupo, já coloquei ele antes, mas nós já também já falamos sobre ele antes. Irmãos, o que é ser um discípulo? O que é ser um discípulo? Agostinho dizia que o que é seguir se não imitar? Um discípulo é aquele que imita, né? No hebraico, talmid, né? Que significa um aluno, ou seja, aquele que se senta para aprender. É importante isso, porque eu me lembro de tinha falado isso aí da outra vez, porque às vezes as pessoas não têm paciência para sentar para aprender. Não têm paciência para ouvir outro ensinar. Porque nós estamos vivendo aquilo que Bauman fala, né? De modernidade líquida, de tudo rápido. Então a gente quer tudo rápido. A gente não quer meditar
conforme está aqui no auxílio de vida cristã. Meditar tem o sentido de ruminar, como o boi faz com o capim que ele come, né? A vaca come e de noite ele regurgita, no sentido de voltar, e ele vai mastigar tudo aquilo que ele comeu. Então é essa ideia de sentar para aprender. A gente precisa ter essa disciplina conosco mesmo, tá? Claro que isso tem outras variantes, né? Alguns alunos às vezes reclamam de um determinado professor que não ensina bem, aí vem a parte que nos cabe, professor, porque a gente precisa se esmerar no ensino. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, para que o aluno não venha de forma alguma, não é, ter algum tipo de motivo para dizer, não, eu não vou na aula porque aquele professor só fala do cachorro dele, só fala do irmão, só fala do vizinho, e muitas vezes isso acontece, né, irmãos? Então a gente precisa ter essa sabedoria. O professor precisa entender isso, mas o aluno tem que ter essa primeira, digamos assim, essa primeira ação de sentar para aprender, que é o talmide, né? O aluno. Também no grego você tem aí a palavra matetes, que literalmente significa aprendiz, imitador, ou seja, o matetes é aquele que segue o rabi, que segue o mestre, né? Seguir o mestre para aprender a ser igual a ele, né? Nós colocamos aí que eles diziam que o verdadeiro discípulo é aquele que é coberto da poeira do mestre, porque ele está seguindo, né? Então aí está falando daquele costume antigo de você estar naquelas ruas empoeiradas ali da Palestina. Então, de repente, o discípulo está seguindo o mestre, né? E o mestre está ali, digamos, jogando poeira no discípulo. Mas a ideia é dizer que ele está tão colado, ele está tão junto ali que ele fica impregnado assim da poeira do discípulo. É mais ou menos essa a ideia, tá? É uma relação, irmãos, de proximidade. Por isso que nós demos o exemplo aqui, por exemplo, de Moisés e Josué. Josué estava ali o tempo todo com Moisés, não é? De Elias e Eliseu, inclusive quando Elias vai ser assunto, vai ser arrebatado, né? Olha, Eliseu, fica-te aqui que eu vou ao Jordão. Não, eu vou contigo. Fica-te aqui que eu vou, né, a determinado lugar. Não, eu vou contigo. Ou seja, aquele discípulo que está ali o tempo todo com o seu mestre. Isso é importante, irmãos, nós entendermos. Isso aqui tem a ver com a disciplina. Tem a ver com a disciplina. Tem a ver com você querer aprender. Por isso que nós colocamos aqui que essa ideia do discípulo seguindo o mestre, ela é também da escola aristotélica, né? Da escola filosófica aristotélica, quando tinha ali o que ele chamava de peripatéticos, que é uma expressão para falar daquelas pessoas que caminham, que são ambulantes. Os gregos tinham muito essa ideia, né, de caminhar. Vamos caminhar para clarear as ideias, vamos caminhar para conversar. Então, na escola de Aristóteles, né, nos chamados liceus, tinha aqueles jardins onde era usado nesse sentido, para as pessoas andarem, para as pessoas caminharem. E, sabe, eu acho impressionante que com Jesus era também dessa forma. Quem quiser vir a mim, siga-me, siga-me. Ou seja, venha para o caminho, venha seguindo, vamos conversando. E isso ficou muito claro lá com Jesus e os discípulos do caminho de Emaús. Eu sempre dou esse exemplo porque para mim é muito impressionante. Os discípulos andando, voltando. Jesus tinha uma lição muito importante para dizer ali. Ou seja, os discípulos estavam retornando, saindo de Jerusalém para Emaús, né? Praticamente todos eles já tinham essa ideia de que as suas vidas iam voltar ao normal. E eles estão lá voltando, eles estão no caminho contrário, eles estão saindo de Jerusalém. Jesus se apresenta e começa a conversar com eles. É essa a ideia do mestre, não é? E os discípulos seguindo o mestre. Tanto é que, apesar do tratamento deles
digamos assim, quase que desrespeitoso. Tu és o único que não sabe o que está acontecendo? E aí Jesus, para estimular a conversa, porque a pedagogia de Jesus é impressionante também, ele poderia dizer logo alguma coisa em seguida, se revelar, mas ele disse, não, o que está acontecendo? Sobre Jesus, varão profeta, poderoso em honra, e eles vão falando de tudo ali, até chegar no momento que eles dizem que ele foi morto e tal. E Jesus dá uma reprimenda, uma disciplina, olha aí, um castigozinho, um puxão de orelha. Vocês são lerdos, vocês são lentos demais para entender tudo que os profetas e os salmos, tudo que eles disseram a meu respeito, ou a respeito do Messias. Não era para acontecer exatamente como eles disseram. E aí Jesus foi descortinando. Meu irmão, eu sempre digo que eu quero estar com Jesus no caminho de Emaús, para aprender com Ele. Escute, ali você tem o verbo vivo, você tem a palavra viva falando com os discípulos. E é interessante que, apesar do tratamento deles, mas chegou uma hora que eles não tinham mais nada o que falar. Eles só estavam ouvindo aquele estrangeiro, aquele estranho que se apresentou ali para eles. E eles estavam nessa caminhada de quase 9 quilômetros de Jerusalém para Emaús, entre 9 a 11 quilômetros. É uma longa jornada. Dizem alguns que provavelmente eles devem ter começado às 3 horas, entre 2 e 3 horas a caminhada, e foram terminar já quase no final do dia, quer dizer, quase às 18 horas. E a conversa estava tão boa que eles não tinham o que dizer. Eles só estavam ouvindo, o verbo vivo. E a conversa, o estudo bíblico ali estava tão poderoso que o coração deles ardia de alegria, aleluia, pela palavra do Senhor que estava sendo dita ali, meus irmãos. Jesus é o nosso mestre por excelência e a gente tem que tomar aquelas atitudes dos discípulos também, porque chega um momento que Jesus vai fazer a menção, que vai passar adiante. Olha, Senhor, nós vamos ficar aqui, e Jesus faz menção de que vai passar adiante. Mas aí a Bíblia diz que eles o constrangeram, porque um discípulo faz assim. Um discípulo não deixa o seu mestre ir embora. Foi assim com Eliseu, que eu falei aqui para vocês. Fica aqui, Eliseu, que eu vou ali no Jordão. Não, Senhor, eu vou contigo. Eu vou contigo. O discípulo é assim, ele não larga o mestre. Mesmo que o mestre diga, você é um pouco lento, você é um pouco lerdo. Aí Jesus dá aquela aula tão poderosa que quando chega naquele momento, Senhor, fica conosco, o dia já está terminando, a noite já vem, fica conosco. E a Bíblia diz que eles constrangeram Jesus a ficar com eles. E quando Jesus entra, o mestre parte o pão, aí as escamas dos olhos saíram deles, caíram. E eles disseram, é o Senhor, é o Senhor. É como se dissesse, a gente sentia alguma coisa, porque quando ele falava, o nosso coração ardia enquanto ele falava, porque era a palavra de Deus. Era o verbo vivo que estava falando ali, meus irmãos. E é muito importante, eu gosto muito da mensagem dos discípulos no caminho de Emaús, porque é uma aula do nosso Mestre amado Jesus, ensinando eles a palavra, sabe? A palavra internalizada dentro deles. Esse, irmãos, deve ser o exercício correto em relação à palavra do Senhor. No último ponto aqui, está falando sobre
leitura e devocional. Olha, no segundo ponto está falando da leitura e o aprendizado, porque como ele diz aqui, ler é também aprender, né? Existe no mundo secular aí algumas vantagens de você ler. Por exemplo, absorve conhecimento. Quem lê a palavra de Deus absorve conhecimento, com certeza. Quem lê livros também absorve conhecimento. Aprimora a empatia, ou seja, o nosso sentimento pelo próximo, tá? Aprimora também o nosso pensamento crítico, porque no caso da palavra de Deus, a gente vê tanta heresia aí nos dias de hoje, mas quando você está firmado na palavra, quando você lê a palavra, o teu pensamento passa a ter o Espírito de Deus no sentido de discernimento para saber o que é, o que não é do Senhor, tá? A leitura também amplia o nosso vocabulário, né? Especialmente a palavra de Deus, que tem uma linguagem erudita, tem muitas palavras importantes que a gente às vezes tem que recorrer até a um dicionário para saber o que é que significa. Ela exercita a nossa inteligência, a leitura, a Bíblia também. Então, meus irmãos, aquela ideia da Idade Média, da Igreja Católica de prender a Bíblia não faz sentido nenhum, de não deixar que a Bíblia ficasse com as demais pessoas, as pessoas mais simples para a leitura, não faz sentido nenhum, né? Então hoje a gente precisa sim ler a palavra de Deus, porque com certeza ela exercita a nossa inteligência, ela também estimula a nossa criatividade no viver diário, na nossa vida, inclusive também profissional, né? A leitura também ela previne doenças degenerativas, tá, irmãos? Porque ela exercita os neurônios. Então, não existe nenhum exercício melhor para os neurônios do que a leitura bíblica. Para nós encerrarmos, leitura bíblica e o devocional, que é aquela parte prática que a gente precisa entender, né? O que Jesus estava fazendo ali com os discípulos era uma parte prática, porque tudo que tinha para acontecer em relação a ele já tinha acontecido. Agora é como se ele estivesse dizendo: meus filhos, meus discípulos, eu sou a prova viva do que os profetas disseram. Por isso que vocês estão lentos demais para entender, não é? Então, o devocional tem a ver com a questão da individualidade, de você entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto, de você buscar uma espiritualidade sadia, como diz Francis Schaeffer, se não me falha a memória, né? Então precisamos desta individualidade. Aí entra esses 3 pontos: a oração, o louvor, a leitura bíblica, que precisamos fazer não apenas nos cultos. Nos cultos a gente faz isso, mas o culto particular, irmãos, o nosso culto particular precisa também existir, tá bom? Meus queridos, eu quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco, que durante esses meses aí, né, assistiram os nossos vídeos, compartilharam. O meu desejo é que Deus abençoe a vida de vocês e que nós tenhamos mais um outro trimestre, tá bom? Você lembra do versículo que diz que o crente ele vai de fé em fé? É assim, eu posso parafrasear dizendo que nós vamos de trimestre em trimestre, de domingo a domingo, estudando a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus faça prosperar em tudo que vocês puserem a mão. Em nome de Jesus. Amém.